Há muitos anos, Israel emergiu na cena internacional, um nome que também é proeminente na Bíblia, mencionado mais de 2000 vezes. De acordo com estudiosos, essa palavra carrega o significado de governará como Deus. Sua primeira aparição ocorre em Gênesis 32, 28, quando o anjo lutou com Jacó durante a noite e concedeu-lhe este nome, substituindo seu nome anterior, Jacó. O anjo explicou: você não será mais chamado de Jacó, mas Israel, porque você perseverou com Deus e com os homens prevaleceu. A partir desse momento, Israel tornou-se o nome nacional dos descendentes de Abraão, abrangindo as 12 tribos de Jacó, exceto durante a divisão da nação em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. As 10 tribos que ocuparam o norte da Palestina eram conhecidas como Israel, enquanto as 2 tribos do Sul eram chamadas de Judá. Isso permaneceu assim desde a morte do rei Salomão até o período do cativeiro na Babilônia. Após o retorno do cativeiro, independentemente da tribo a qual pertencia, esses indivíduos eram chamados de israelitas ou povo de Israel. Esse nome era uma fonte de orgulho para os descendentes de Abraão, pois acreditavam com razão que Deus, Jeová, havia lhe dado esse nome. Anteriormente, esse povo histórico era conhecido como povo hebreu, e ainda hoje, ocasionalmente, os israelitas são referidos como hebreus. A primeira menção da palavra hebreu na Bíblia ocorre em Gênesis 14, versículo 13, onde é dito a Abraão como hebreu. Abraão, também conhecido como Abrão, era um descendente direto de Éber, e o termo hebreu parece destacar a distinção entre as antigas raças a leste e oeste do rio Eufrates. Abraão cruzou a Caldeia em direção a oeste durante sua jornada em direção à terra prometida por Deus. Embora outras nações frequentemente chamassem os descendentes de Abraão de hebreus, os judeus preferiam o nome Israel, derivado da palavra Judá. Deus começou a demonstrar sua providência em relação a este povo quando fez uma promessa a Abraão, seu ancestral. Ele disse a Abraão: saia de sua terra natal, de sua família e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, do 1 ao 3. Nesta promessa, 3 pontos essenciais devem ser destacados. A descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. Ele teria uma descendência através de qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Gálatas 3:8, o apóstolo Paulo se refere a essa promessa e usa a palavra nações em vez de famílias. Na época de Abraão, havia pouca ou nenhuma distinção entre as palavras famílias e nações, pois naquele tempo só existia famílias ou tribos. No 7º versículo do capítulo 12 de Gênesis, Deus acrescentou: darei esta terra à sua descendência. Além disso, no capítulo 13, versículo 14 e 15, Deus fez outra promessa a Abraão: levante os olhos e olhe para o norte, sul, leste e oeste, a partir do lugar onde você está. Toda a terra que você vê, eu a darei, e você e a sua descendência para sempre. Portanto, esse é o 4º aspecto da promessa feita a Abraão. A terra de Canaã, uma herança eterna para ele e seus descendentes. No capítulo 11 da Epístola dos Romanos, Paulo utiliza uma analogia envolvendo Israel e uma oliveira silvestre. Nessas ilustrações, os ramos representavam os israelitas incrédulos, que foram separados da oliveira. O objetivo principal dessa analogia é mostrar que Deus não abandonou Israel, mas em vez disso, ofereceu aos gentios a oportunidade de participar de seu plano divino. No versículo 2, Paulo afirma
Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Esta declaração não entra em conflito com o que Jesus disse a Israel, como ele mencionou que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus estava se referindo à exclusividade de Israel como a nação escolhida de Deus. A partir desse momento, os descendentes naturais de Abraão, ou seja, a nação de Israel, não poderiam mais afirmar que eram a única nação governada por Deus. No entanto, isso não significava que Deus havia rejeitado o povo de Israel como um todo, ou que eles perderam a oportunidade de se tornar herdeiros e co-herdeiros de Deus. Para comprovar isso, Paulo menciona a experiência de Elias, que acreditava que todo Israel havia se afastado de Jeová e adorado a Baal. No entanto, Elias estava enganado, pois Deus revelou a ele que havia reservado 7.000 homens que não se inclinaram perante a Baal. Versículo 4 do 1 Reis 19 ao 18. Aplicando essa ilustração, Paulo afirma: assim, nesse presente tempo, também há um remanescente escolhido pela graça. No versículo 5. Essa remanescente inclui aqueles mencionados em João 1,12, que aceitaram Jesus e se tornaram filhos de Deus, membros da família divina. Também inclui os 3.000 que aceitaram Cristo no dia de Pentecostes, além de todos os descendentes naturais de Abraão, que ao longo das eras aceitaram a Jesus. Isso prova, conforme Paulo argumenta, que Deus não rejeitou o seu povo e que não faz distinção entre os israelitas. Ele apenas removeu a exclusividade. No versículo 7, Paulo acrescenta: que diremos então? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Todos os israelitas eram povo eleito de Deus, mas apenas os remanescentes, os crentes que perseveravam na fé e fidelidade, alcançavam o que buscavam, ou seja, uma posição na família divina, na casa de Deus. Os outros foram endurecidos, declara Paulo. Seu endurecimento, sua falta de fé, resultou em sua separação da oliveira de Israel, e alguns crentes gentios foram enxertados em seu lugar. No versículo 8:24 deste notável capítulo, Paulo enfatiza a importância da fé e da obediência para desfrutar dos planos divinos. Os crentes gentios que ocupavam os lugares debaixo dos ramos naturais separados também precisavam lembrar que a falta de fé pode levá-los à mesma separação da oliveira de Israel. No versículo 24, Paulo menciona que o enxerto de ramos selvagens da oliveira original é algo contrário à natureza. Quando ramos de árvores frutíferas são enxertadas em outras variedades selvagens ou cultivadas, eles continuam a produzir o mesmo tipo de frutas que a árvore original. A natureza, a seiva e a nutrição da árvore na qual foram enxertadas não alteram a essência desses ramos. No entanto, o enxerto dos gentios na oliveira israelita é uma exceção à regra natural, pois os ramos adotam a natureza da árvore que os acolhe, ou seja, eles se tornam israelitas. E por isso que em Apocalipse 7, do 4 ao 8, a casa real de Deus é descrita como consistindo das 12 tribos de Israel. Portanto, o nome de Israel continua a estar associado àquele Deus que chama, escolhe e prova durante a era presente para viver e reinar com Cristo. Os membros dessa família são os descendentes natural de Abraão, enquanto os outros se tornam israelita por meio de seu enxerto na oliveira de Israel. A semente da bênção, vimos que Deus prometeu a Abraão que por meio de sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. No entanto, Deus disse a Abraão: em Isaque será chamada sua descendência. Paulo se refere a essas palavras no capítulo 9 de Romanos e explica seu significado espiritual. Ele expressa grande tristeza em seu coração, porque nem todos os israelitas aceitaram a Cristo e não confirmaram sua chamada e eleição como co-herdeiros de Cristo. Ele acrescenta: não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos
os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Romanos 9:6. Isso significa que o plano de Deus não falhou. Como poderia falhar? A palavra de Deus não retorna vazia. Em Israel 55:11. E Paulo fornece a explicação. Ele diz: pois nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos dele. Pelo contrário, em Isaque será chamada tua descendência. Paulo esclarece que Isaque representa a verdadeira semente da promessa, que simboliza a descendência de Abraão na era presente da fé. Em Gálatas 4:28, ele escreve: ora vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. No versículo 7, no mesmo capítulo, ele afirma: portanto, já não és servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro por vontade de Deus, ou seja, membro da casa real de Deus. Em Gálatas 3:27-29, lemos assim: porque todos quanto foste batizado em Cristo, vos revestireis de Cristo. Os eventos atuais estão nos mostrando cada vez mais claramente que estamos chegando ao final da era evangélica ou da era da igreja. E estamos vivendo nesse período de transição em que o reino messiânico está sendo preparado. Um dos eventos mais significativos é o renascimento e desenvolvimento de Israel na Palestina, onde 4,5 milhões de judeus retornaram. Eles estabeleceram seu próprio governo, formando um Estado livre e independente. E Israel se tornou uma nação reconhecida no mundo. As profecias da Bíblia indicaram que o novo pacto prometido por Deus será estabelecido com Israel quando esse povo disperso for reunido em sua terra prometida. É nesse momento que Deus cumprirá a sua promessa de colocar a sua lei em seus corações e mentes, segundo Jeremias 31:33. Isso está de acordo com a profecia do profeta Ezequiel, que declara que Deus fará isso por causa de seu nome sagrado, que Israel profanou entre as nações para onde foram dispersos. Deus reunirá seu povo de todas as terras e purificará e transformará seus corações e espíritos. Em Ezequiel 36:21-28. A profecia de Jeremias também indica que o retorno de Israel à sua terra prometida não será sem desafios. Os dias de retorno serão marcados por tremor e medo ao invés de paz. Jeremias 30:3-5. Essa profecia sugere que o estabelecimento de Israel não traria imediatamente a paz que eles esperavam, mas sim desafios e instabilidades. Outras profecias, como a de Ezequiel, fala sobre Deus enviando pescadores e caçadores para trazer seu povo de volta à terra prometida. Isso também será acompanhado por juízo e disciplina divina. Aqueles que resistirem à oportunidade de entrar nos vínculos da aliança serão separados e não permanecerão na terra de Israel. Essas dificuldades e provações têm como objetivo preparar o povo de Israel para seu papel na aliança divina e no reino. Portanto, as atuais dificuldades e desafios enfrentados por Israel são vistos como parte do plano divino para purificar e preparar seu povo para a futura realização das promessas feitas a Israel e ao mundo. É um período de transição e disciplina divina, no qual alguns serão purificados e outros serão separados de acordo à resposta às chamadas de Deus. Com uma importância dada aos primeiros beneficiários das bênçãos do reino, ou seja, os descendentes naturais de Abraão que vivem na Palestina, as pessoas de outras nações reconhecerão que o Senhor Jeová está abençoando novamente sua antiga nação. Também será evidente que a bondade do Senhor permanece sobre os israelitas, pois eles se submeteram à autoridade de Cristo como Rei Supremo, auxiliado pelos antigos dignos ressuscitados. Ao verem isso, muitos desejarão seguir o mesmo caminho. O profeta do Senhor garante: assim diz Jeová dos exércitos, ainda acontecerá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade dirão à outra: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar Jeová dos exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar ao Senhor dos exércitos e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos exércitos:
Naqueles dias, 10 pessoas de todas as línguas das nações pegarão a orla do manto de um judeu, dizendo: iremos com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Zacarias 8, do 20 ao 23. Isso não significa que pessoas de todas as nações viajarão fisicamente para Jerusalém para adorar o Senhor. A ideia é que em seus corações e mentes eles reconhecerão a autoridade real do Senhor que emana de Jerusalém por meio dos antigos dignos ressuscitados e darão só lealdade a Ele. Felizes por compartilhar as ricas bênçãos derramadas sobre os israelitas. Com o tempo, a oportunidade de compartilhar essas bênçãos será oferecida a todos. Em Zacarias 14, 14 e 21, temos uma imagem do resultado final do estabelecimento do reino messiânico. Em primeiro lugar, lembramos daqueles que se opuseram a Jerusalém, conforme descrito em detalhes em Ezequiel 38. Eles terão a oportunidade de subir e adorar o Senhor. Na verdade, essa será a única maneira de receber as bênçãos do reino, pois lemos que: e se a família de Egito não subir e não vier, não cairá sobre eles a chuva. Haverá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, como Zacarias diz, até mesmo os freios dos cavalos serão gravados com uma inscrição: Santidade ao Senhor. Isso representa a gloriosa conclusão do plano divino para as nações. Não haverá mais divisões entre as pessoas. Todas serão consideradas como parte do povo de Deus. Com a lei de Deus escrita em seus corações e mentes, as pessoas governarão a terra restaurada junto com Deus. Elas compartilharão as responsabilidades administrativas e governarão com Deus este domínio terrestre no vasto universo, no qual Ele é imperador, supremo e eterno. Este é o destino final e imutável de Israel e de todas as nações, quer estejam vivas agora ou tenham dormido na morte ao longo dos séculos. No entanto, a herança deste futuro promissor dependerá da fé na obra expiatória de Cristo e da obediência às leis do seu reino. Felizmente, todos terão a oportunidade de crer e obedecer.